de uma empresa grande, 650 funcionários, onde foram parar os líderes mundiais de quem nos orgulhávamos no passado, professor. Penso que a maior carência de hoje seja a de líderes verdadeiros. Gente, se você der uma olhadona assim no mundo em geral, diga a verdade, a gente está bem carente mesmo de grandes líderes, não é verdade? Professor, as escolas não formam líderes. Quem formará? Onde iremos parar sem líderes de verdade? Olha outro aqui, meu diretor é campeão em oratória e zero em coerência. Dá nojo de vê-lo discursar com aquela verborragia toda cheia de um monte de nada. Gente, olha, por isso que ele não pode falar o nome, né, gente, de quem manda, porque se falar é uma delação premiada, não é verdade? Não pode, muito bem. Olha, o que formar dos líderes de minha empresa? Olha, só sobraram líderes loucos neste mundo e assim por diante, gente. Então, o tema hoje é sobre liderança. E eu queria, logo de cara, dizer uma coisa a vocês. Uma das maiores definições, ou mais interessantes que eu conheço sobre liderança é do Dwight Eisenhower, foi presidente dos Estados Unidos, general da Segunda Guerra, em que ele diz: líder é aquele que consegue fazer com que seus liderados façam o que mais desejam fazer. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O que significa isso? A primeira coisa que um líder tem que fazer é conhecer seus liderados, é sair do pedestal, é ir lá, conversar, conhecer, porque todos nós, gente, cada um de vocês, todos nós, todo ser humano, eu também, claro, nós temos pontos fortes e temos pontos frágeis. Tem coisas que a gente faz bem e muito bem, e tem coisas que a gente faz mal e muito mal. Então, a liderança, conhecendo os seus liderados, ela usa, ela aproveita, ela puxa, ela reforça os pontos fortes, sabe? E faz com que os fortes sejam cada vez mais fortes e os fracos sejam cada vez mais fracos até que morram de fraqueza e sobrem só os fortes. Então, gente, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria logo de cara dizer é que líder, né, é aquele que se desafia, né, ele se desafia para que o seu time atinja resultado. Não adianta só o líder desafiar os liderados, ele tem que desafiar, ele tem que puxar, né? Mas ele primeiro, ele se desafia para saber exatamente como é que ele vai puxar, como é que ele vai desafiar. Não é? Então, o tema de hoje é muito importante. E quando a gente fala líder, não pense aí no presidente da empresa, no dono. Pense no diretor, no gerente, no supervisor, no encarregado, no chefe de turma, todo mundo para quem alguém olha, sabe, para quem alguém olha e pergunta dentro de si: e agora, para onde vamos? Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, e como sempre nós temos um texto referente à liderança que é para você ler, se aprofundar, levar na sua empresa, no seu grupo de amigos, etc., para aquelas reuniões que a gente sempre comenta que você pode fazer com um texto referente ao programa. Então, o tema desse texto do programa é precisa-se de líderes, né? Então, veja lá, o que eu digo aqui, gente? Independentemente de qualquer conotação política, ideológica ou religiosa, o momento que estamos vivendo no mundo e no Brasil aponta para uma urgente necessidade de verdadeiros líderes que, alicerçados em virtudes e valores elevados, conduzam povos e nações à paz e a justiça.
As guerras por motivos políticos, econômicos e religiosos se espalham por várias regiões do mundo, fazendo milhares de mortos, desalojados e refugiados que, em desespero, perambulam por terra e por mar, pondo a própria vida em risco à busca de uma condição humana para viver. No Brasil, a crise econômica e política coloca em risco o emprego de centenas de trabalhadores, mães e pais de família. Assim, se quisermos ter alguma perspectiva para um mundo melhor no futuro, é preciso urgentemente formar líderes, não só com técnicas de liderança, oratória e assertividade, mas principalmente líderes que possuam princípios e valores elevados e que estejam permanentemente dispostos a se sacrificar pelo bem comum, pela paz, pela honestidade, pela verdade e que tenham coerência entre o discurso e a prática e que sejam verdadeiramente confiáveis e moralmente defensáveis. E, gente, isso vale tanto para uma nação como para uma empresa. Não se iludam. Não adianta, eu vejo às vezes muita gente falando mal dos grandes líderes mundiais e são péssimos líderes na sua empresa, no seu negócio, na sua gerência, na sua ali supervisão. Gente, gostemos ou não, queiramos ou não, essa tarefa não pode ser deixada somente para as famílias, para as escolas e para os poderes públicos. É preciso que toda a sociedade, organizações de todos os tipos e também empresas se engajem nesse esforço absolutamente necessário e salvador para toda a humanidade. As empresas, eu digo aqui, têm um papel fundamental na formação de líderes. Ao formar, treinar e desenvolver pessoas para funções de chefia, em qualquer nível, encarregados, supervisores, gerentes, diretores, etc., elas devem focar em valores e virtudes humanas essenciais à liderança e não só em técnicas. Assim, gente, educar líderes na verdade, na honestidade, na lealdade, no verdadeiro sentido de justiça, sabe, na generosidade, na compreensão, na empatia e outros valores humanos elevados será sempre mais importante, presta atenção, mais importante do que formar pessoas que saibam apenas convencer, negociar, cooptar e mesmo iludir pessoas com base em mentiras e motivações baseadas em benefícios pessoais e desejos de poder. Ou todos nós nos engajamos nesse processo de formar verdadeiros líderes, ou teremos nosso futuro cada vez mais comprometido pela proliferação de falsos líderes. E eu termino, pense nisso, sucesso. Então, gente, a formação de líderes hoje, ela precisa ser tomada pela empresa. Gente, há muitos anos atrás,